pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre eletrostática e nesse momento aqui tratar força elétrica, também aí é o desdobramento que é a lei de Coulomb. Legal? Agora, o que vem a ser a força elétrica é a interação entre corpos carregados, beleza? Ora, mas para isso a gente tem que primeiramente entender que quando eu tenho corpos carregados, tá, vai ali haver ou atração ou repulsão. Identificar cada um desses casos. No caso aqui em específico, quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal positivas, né, no caso aqui as duas primeiras aqui positivas, surge uma força de repulsão. Então a gente vai dizer aqui, ó, F1 e aqui uma força F2. Tá? Então, cargas de mesmo sinal vão se repelir. No caso de baixo também, sim, então posso dizer aqui, opa, F3 e F4. Muito bem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Legal? Então, ora, a terminologia que alguns vestibulares utilizam é forças de natureza repulsiva, né? Repulsão. Muito bem, tá? Então, forças, ó, que beleza, forças de natureza repulsiva. Quer dizer, se repelem. Perfeito? Agora, o que mais a gente pode dizer aqui? Um detalhe que é muito legal a gente saber. Essas forças só formam entre si um par ação e reação. F1 e F2 formam um par ação e reação. Quer dizer que se eu fizer F1 dividido por F2, vai dar quanto essa continha aqui? Como é um par ação e reação, tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, essa conta vai dar 1. Se eu fizer a mesma operação, F3 dividido por F4, essa operação vai dar 1. Forças de natureza repulsiva, mas que obedecem à terceira lei de Newton. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Aí, você pode até me falar, poxa, mas esse corpo aqui, vamos dizer, esse corpo tem uma carga Q1, 4. Esse corpo aqui tem uma carga Q2, vamos trocar só as significantes aqui, Q1 e aqui Q2. Tá. Q1 vale 15, por exemplo. Esse corpo tem mais carga, eu não teria que fazer mais força? Não. O que acontece é que a força trocada tem a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos opostos, obedecendo a terceira lei de Newton. Tem mais carga, mas a força trocada é a mesma. O fato de ter mais carga vai induzir ele a ter mais campo elétrico, mas a força trocada tem a mesma intensidade, a mesma direção, olha lá, mesma direção da interação, mas sentidos opostos. Mas e se estiverem cargas iguais? Então, o Q4 aqui for 4, o Q3 aqui for 4 também. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Beleza? No caso aqui, menos 4, aqui, menos 4, né? Cargas negativas. Olha, então, se tem a mesma intensidade, F3 dividido por F4 ou F4 dividido por F3 vai dar 1. F1 dividido por F2 ou F2 dividido por F1 vai dar 1. Por quê? Essa razão, né, é a razão entre forças de um par ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Legal? Agora, aqui nós estamos tratando a situação em que as cargas têm o mesmo sinal, repulsão. Agora, e quando tiverem sinais opostos, né? Eu tenho uma carga positiva perto de uma carga negativa. O que acontece? Sinais opostos, vai acontecer então a atração. Temos aqui então a força atrativa F5 e F6. Beleza? Então nós vamos identificar aqui como sendo forças
de natureza, beleza, natureza atrativa, atração, certo? Bom, cargas de sinais opostos se atraem mutuamente, obedecendo novamente a ação e reação. Quer dizer que se nós fizermos aqui F5 dividido por F6, ou F6 dividido por F5, fizer a razão entre essas forças, o resultado aqui vai ser 1 de novo. Legal? Beleza? Valeu a dica? Tá? Então, forças de natureza atrativa ou repulsiva, obedecendo à terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Muito bem, já sabemos aqui, nesse bate-papo rápido, que tendo o mesmo sinal, repulsão. Tendo sinais contrários, atração. Mas como medir essa força? Qual a intensidade dessa força? A intensidade dessa força é dada pela chamada lei de Coulomb. Como que se estabeleceu a lei de Coulomb? Essa lei foi estabelecida utilizando um experimento chamado balança de torção. E através desse experimento, Charles Coulomb estabeleceu aí a relação que identifica a força trocada entre os corpos. E essa força, seja F1, F2, ou F3, F4, ou F5, F6, tá? Vai ter que valor? Então vamos identificar aqui, ó, força F. F1 vai ter o mesmo valor de F2. Vai ter o mesmo valor, né? Ação e reação vai ter o mesmo valor. Então você fala assim, qual é o valor dessa força? Essa força vai depender das cargas. Então vamos marcar aqui, ó, Q1 e Q2. Vai depender das cargas. Dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Não é qualquer distância, é a distância entre os centros das cargas. A distância em questão é a distância entre os centros das cargas, né, como é na equação de força gravitacional. Mas, como são partículas de dimensões praticamente desprezíveis, de tamanho praticamente desprezível, então você fala assim, é a distância entre as cargas aqui, ó, D. Mas é D ao quadrado, tá? Então, ó, módulo das cargas, módulo de uma carga, que multiplica o módulo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Por que módulo? Porque eu quero só o valor, a intensidade da força. Então o sinal vai participar? Não vai, né? O sinal não vai participar, por isso a função modular. Mas ao fazer essa operação, ainda fica faltando um detalhe. Qual é o detalhe? Fica faltando aqui a constante elétrica, K. Perfeito? A constante elétrica K. Então, K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ou, como muitos conhecem, K, Qzão, Qzinho dividido por D ao quadrado. Às vezes a letra R pode ser substituta da letra D. Por quê? Né? Aqui, muitas vezes, você vai encarar algumas literaturas em que aparece a letra R nesse lugar. Tá? Mas é distância da mesma forma. É que do inglês R vem de range, alcance, o alcance da força. Então, aqui, às vezes, pode aparecer a letra R ao invés da letra D, mas significa a mesma coisa, distância, range, alcance da força. Legal? Tá bom? A equação, então, que determina aí a força trocada entre essas cargas é dada por K, o valor de uma carga que multiplica o valor da outra carga dividido pela distância ao quadrado. Fechou? Ora, galera, o que acontece, né? As letras em questão Q1 e Q2 são medidas em Coulomb. Carga, quantidade de carga, medida em Coulomb. A distância D é medida em metros. Sempre em metros. Quer dizer que se o exercício aparecer ali, olha, duas cargas estão a 10 centímetros uma da outra, vamos transformar em metros essa distância. Legal? Agora, acontece aqui agora que a letra K. Quem é a letra K? Se eu deixar o K sozinho, isolado na equação, então ficaria F, passo o D para o outro lado multiplicando, ficaria F vezes D ao quadrado, dividido pelo produto das cargas, Q1 e Q2. Então, daqui vai aparecer a unidade que eu vou utilizar para constante
elétrica. Newton, força, Newton, distância ao quadrado, então metros ao quadrado, dividido por Coulomb vezes Coulomb, dividido por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade que nós vamos utilizar aí para a constante elétrica. E essa constante tem um valor. K vale no vácuo, né? 9 vezes 10 elevado à nona, com essa unidade. Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Eu preciso decorar esse número, 9 vezes 10 na nona? Não há necessidade. Toda constante ela é fornecida. Se não for fornecida, é porque não vai ser necessário. Vai cancelar, não vai ser necessário utilizar. Mas se for utilizado, se for preciso durante o desenvolvimento do exercício, a constante é fornecida. Todas as constantes são fornecidas, né, para você desenvolver sua prova. Legal? Tá? Então a gente não precisa ficar decorando esses números. Tá? Mas lembrando que é uma equação grandona, olha lá, K, Qzão, Qzinho dividido por D ao quadrado, ou K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Por quê? O conceito de força é exatamente isso, né? Quantos corpos são necessários para trocar força? No mínimo 2, exato. 2 corpos. Aqui no caso, o que está se analisando dos corpos? A carga. Então, força elétrica envolvendo carga elétrica. Então, 2 corpos carregados trocando força. Legal? Tá? Pode haver mais corpos? Claro, nós podemos fazer a situação envolvendo mais corpos. Chegaremos lá, tá? Ora, essa equação, ela é útil para esse primeiro exemplo, ou para o segundo exemplo, ou para a terceira situação. Ela é válida para todas as situações envolvendo força elétrica, né? Seja para repulsão ou para atração, a equação é a mesma. Então, no primeiro caso aqui, nós tratamos a ideia do que? Poxa, qual é a força trocada entre o corpo 1 e o corpo 2? K, Q1 vezes Q2 por D ao quadrado. Distância entre os dois corpos ao quadrado. Se fosse entre o corpo 3 e o corpo 4, então aqui eu colocaria K, 9 vezes 10 a nona, Q3 vezes Q4 dividido por D ao quadrado. Mas e se fosse a situação aqui de baixo, né? A atração, não tem problema, é a mesma equação. Então, ó, ficaria Q5 vezes Q6 dividido pela distância entre os corpos, né? A distância entre eles ao quadrado. Tudo bem? E aí nós temos a aplicação dessa equação, seja para repulsão ou para a atração. Show? Beleza, né? Muito bonita essa situação aqui, muito legal. E como a gente falou, ela lembra muito a equação de força gravitacional. Não é o momento, mas só como curiosidade. Olha só, a força de atração gravitacional, a força da correspondente quarta lei de Newton, a força de gravitação universal, é dada dessa forma. Gzão, massa de um corpo, massa do corpo dividido pela distância ao quadrado. Aí você fala assim, poxa, aparentemente são iguais. Aparentemente são. Uma constante, só que aqui é elétrica, aqui é gravitacional. Constante que multiplica o produto dos corpos. No caso aqui, que característica do corpo está sendo analisada? Força elétrica, está analisando carga elétrica. Força gravitacional, analisando massa. Então, carga dos corpos, aqui massa dos corpos, dividido pela distância ao quadrado. Nossa, a estrutura é a mesma. Sim, é a estrutura do comportamento da matéria. Legal, não é? Verdade? Agora, nessa equação, você pode ainda pensar comigo, puxa, o F3 e o F4 vão ter o mesmo valor? Vão ter o mesmo valor, é para ação e reação. O F5 e o F6 vão ter o mesmo valor? Vão ter o mesmo valor, é a ação e reação. Tudo bem? Legal? Tá? Ora, o que mais nós podemos observar daqui, tá? É que em alguns exercícios o pessoal prefere muitas vezes dar uma nomenclatura mais rebuscada, fala assim, corpo 2 e corpo 1, beleza, então aqui escreve-se força que o corpo 1 aplica no corpo 2, força que o corpo 1 aplica no corpo 2 e reação, força que o corpo 2 aplica no corpo 1. É o para ação e reação, cuja intensidade está sendo calculada aqui.
Ah, e aqui, ó, como está representado já com esses números, veja só, 5 e 6. Então você fala assim, poxa, corpo aqui com carga Q5, corpo com carga Q6. Então você fala assim, poxa, essa força é a força de atração provocada pelo corpo 6. Então, força corpo 6 aplica sobre o corpo 5. E essa força é a força de atração que o corpo 5 aplica sobre o corpo 6. Nossa, mas se fôssemos colocar isso aqui, ó, F5,6 em relação a F6,5, né? É o par ação e reação, então o resultado disso é 1. Beleza? É isso aí, galera. Força eletrostática. Show? Valeu, galera!